Hoje quero conversar com você sobre uma ferida que muitas mulheres carregam e muitas vezes nem sabem que carregam. Uma dor ancestral que atravessa gerações, se esconde no corpo, no desejo e no silêncio. E que ela só começa a cicatrizar quando temos coragem de olhar para ela. Se algo em você sentir um arrepio, um nó na garganta, fique comigo até o final desse vídeo e descubra o que essa ferida tem para te dizer e como curar ela de uma vez por todas. Meu nome é Thaisa Carolina Figueiredo, eu sou terapeuta e mentora espiritual, trabalho com diversas ferramentas e este vídeo é para te ajudar a solucionar um problema que afeta milhares e milhares de mulheres e que não é falado em lugar algum. Muito antigamente, em tempos que nossa mente não alcança, mas que a nossa alma nunca esqueceu, muitas mulheres foram forçadas a viver uma sexualidade que não eram delas. Forçadas a se submeter, forçadas a servir, a dar prazer sem receber amor, a entregar o corpo sem poder habitar a alma. Em muitas culturas isso era até institucionalizado. Sim. Em outras aconteciam nos silêncios dos lares, em meio a guerras, entre pactos entre homens. E diante desta dor, uma escolha inconsciente foi feita. Muitas mulheres em diferentes tempos selaram votos. Votos de castidade feitos não pela espiritualidade, mas por sobrevivência. Pactos silenciosos. Nunca mais vou dar meu corpo, nunca mais vou desejar. Esse voto, feito por proteção, se juntou à dor do passado e se tornou uma prisão. De um lado, a mulher usada, do outro, a mulher que se fecha. Duas faces de uma mesma ferida. A vergonha de desejar e a desconexão do corpo como um tempo. E o que vemos hoje são mulheres oscilando entre esses dois polos sem mesmo perceber. Vivendo o excesso ou a renúncia. Desejando, mas se punindo. Se entregando, mas se sentindo suja. Se trancando, mas sentindo solidão. E a cura começa quando temos coragem de admitir esses medos. E aí que a apometria pleiadiana entra na história. Essa técnica ela atua em dimensões profundas do ser. Durante a sessão, acessamos as dimensões, as vidas em que esses votos foram realizados. E com a ajuda de comandos mentais, ciências pleiadianas, campos energéticos, quebramos todos esses pactos, liberamos essas memórias e reprogramamos o corpo da mulher. Essa não é uma limpeza qualquer, é um realinhamento da alma e do corpo como templo. É uma libertação que acontece no silêncio, mas que ecoa em todas as áreas da nossa vida. E como sustentar essa cura após a sessão, que é muito importante. Pois a apometria ela é sim o início, mas essa mudança ela precisa ser sustentada ao longo do tempo. Nós precisamos integrar ela no nosso ser, no nosso corpo, no nosso emocional, na nossa alma. Então, observar gatilhos com compaixão, sem se julgar. Cuidar das emoções que emergem após a sessão. Elas são ecos do que foi liberado, né? São as catarses, aquilo que precisa de um pouquinho mais de tempo para ser liberado, então pode sim acontecer, né, dessas emoções virem à tona, é muito comum. Praticar a autoescuta, né? Escrever, cantar, dançar, desenhar, ver o que a sua alma está te dizendo agora através dessas formas criativas. Voltar-se ao corpo com muita presença, então se tocar, se sentir, dançar suavemente, caminhar na terra, no ritmo da terra, sentindo a terra sob nossos pés. Dar ambientes que te puxem, né, de volta a essa dor, dar relações que te puxem para essa dor, honrar o seu tempo divino. Quando falamos do espiritual, criar um altar para a sua sagrada ancestralidade feminina, ao seu feminino, ao seu templo, acender uma vela de conexão. Fazer orações de conexão com a sua linhagem ancestral feminina, a sua ancestralidade feminina curada, muito importante com a cura. E a libertação da mulher, ela não está só em dizer não para o outro, ela está em dizer sim para si mesma. Sim ao corpo, sim ao prazer, sim a quem você realmente é. Sim ao templo que você é. E se algo dentro de você vibrou com todas essas palavras,
Talvez essa seja a hora de você ir mais fundo, sim, e curar essas feridas que reverberam dentro, curar esse ciclo e voltar para a sua casa, o seu templo, que é dentro de você, se tornar inteira de si. Através das apometrias pleiadianas, eu conduzo você a essa cura profunda e libertadora, quebrando todo tipo de votos, pactos, traumas, bloqueios ligadas à sexualidade feminina. Então, se você se sentir, me chama, agende a sua sessão, conversa comigo, tire suas dúvidas e vamos juntos nos apoiarmos na cura desse feminino que precisa ser feito. O retorno ao templo, ele vai ser sempre de dentro. Ser inteira começa por dentro. Quero dizer para vocês agora, por mais que muitos não acreditem em vidas passadas, tudo que passou-se desde muitos anos atrás até hoje e analisar quantas vidas nós já vivemos e que modelo de vida nós vivemos em cada vida dessa. Sim, nós podemos ter sido mulheres profanas, mulheres obrigadas a ser profanas, ou mulheres que usavam, né, a sexualidade para controlar os homens. Podemos sim ter escolhido a castidade pela fé, mas podemos sim ter escolhido a castidade para se proteger de abusos, né, de uma sexualidade profana, né, de uma sexualidade que não trazia nutrição, né, era o doar-se demais, fazer o que não sentia vontade, não sentia desejo. E nós vamos criando os pactos ao longo de todas essas vidas. Mas, né, chegou-se numa era onde recebemos ferramentas que podem sim voltar lá onde está esse fractal nosso de alma e quebrar esses votos e trazer esses fractais para que a gente possa viver a nossa vida hoje. Então, os laços energéticos, eles funcionam de que forma? Ao longo de nossas experiências, nós vamos deixando pequenas partes de nós nessas experiências com essas pessoas, com essas situações, com esses pactos, com esses traumas, com esses votos, e fica lá. Mas a gente vai vivendo outras vidas e esse fio continua ligado a nós, lá, porque nós precisamos ser inteiros. E para sermos inteiros, nós precisamos resgatar todos esses fractais. E para resgatar todos esses fractais, nós precisamos curar o que fez com que ele ficasse lá, né? Ressignificar, transmutar, quebrar todos esses votos, bloqueios, crenças, traumas. E a apometria é uma excelente ferramenta para fazer isso de forma muito prática e simples. Mas também não é milagre, né? Não adianta a gente fazer a apometria e depois de aí cometendo as mesmas situações em que fez com que a gente se mantesse ligado a esses padrões, a essas experiências passadas, tá certo? Então, se você sentiu o chamado de olhar mais profundamente para esses aspectos da sua vida, mande uma mensagem para mim, me contacte no WhatsApp, aqui pelos comentários, no direct da Rede Vizinha. Fiquem à vontade, eu estou disponível para conversar, para tirar dúvidas, para que possamos aí seguir nos curando, porque a minha cura é a sua cura. E quando a gente cura não só nós, mas muitas mulheres, né? Toda uma ancestralidade, todas as mulheres que vieram antes e também as mulheres que vão vir depois. Então nunca é só sobre nós, sempre é sobre nós, mas nunca é sobre nós. Então é muito mais amplo. Quando a gente se cura, a gente cura o mundo e pode fazer dele um lugar muito mais elevado e melhor. Então é isso. Se fez sentido para você, curta esse vídeo, comente, compartilhe com quem você acredita que precisa receber essa mensagem. E estamos juntas aí para nos curarmos, para apoiarmos umas às outras. Gratidão, namastê, arro e até a próxima.